Olá, vitroleiros! O Vitrola está no ar. O seu programa semanal de cultura e música hoje está imperdível. Garanta já o seu lugar no sofá. O acervo de hoje homenageia um dos grandes poetas do rock and roll, Cazuza, um garoto dourado do sol de Ipanema, rebelde que deu voz aos impulsos da juventude dos anos 80. Hoje, na canja musical, o Dimas recebe a banda curta-metragem e vem ganhando espaço no cenário musical da cidade, tocando os inesquecíveis sucessos dos anos 80 e composições próprias. A japonesa azul, Dri Nagasako, recebe no quadro Conectados a jovem jornalista Paula dos Santos, que conta um pouco sobre o que é o trabalho num portal de notícias e as responsabilidades que os jovens profissionais enfrentam atualmente. E no quadro Camarim, a história do esporte araraquarense marca presença com José Roberto Fernandes. Vale a pena conferir. E na agenda, algumas novidades do cenário cultural da região. Fique ligado! Ficaram curiosos para ver a edição de hoje? Fiquem ligados que o Vitrola volta já já! Ícone do rock nacional, Cazuza cantou os anseios da geração dos anos 80 sem meias palavras. Vamos conhecer a história desse cara? Solta o acervo! Nascido em 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro, Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, foi criado em Ipanema. Os pais, um divulgador da gravadora Odeon e uma costureira, não eram ricos, mas o matricularam numa escola cara. Quieto e solitário, foi um menino bem comportado na infância. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Na adolescência, o gênio rebelde do futuro roqueiro se manifestaria. Cazuza terminou o ginásio e o segundo grau a duras penas. Abandonou o curso de comunicação e já vivia boemia no Baixo Leblon. Se drogava e era bissexual. Isso, para a mãe Lucinha, não foi nada fácil. Assim como não foi para o pai ter que livrá-lo de prisões e fichas na polícia por porte e uso de drogas. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer. João Araújo, o pai de Cazuza, não queria vê-lo na vagabundagem. Arrumou emprego para ele na gravadora Som Livre, onde fazia triagem de fitas de novos cantores. Depois, foi divulgador de artistas, fez um curso de fotografia, mas nada disso satisfazia. Foi no teatro e no canto que Cazuza encontraria seu papel. Um dia, Cazuza apareceu no ensaio da banda de Roberto Frejá, Dé, Maurício Barros e Guto Goff. Era 1981 e os garotos precisavam de um vocalista. A voz berrada de Cazuza agradou e logo suas letras tornaram-se música. Foi com a canção Bete o Balanço, feita para o filme de Lael Rodrigues, que a banda Barão Vermelho decolou de vez e alcançou o sucesso nacional. Com o sucesso e maior exigência de profissionalismo, as diferenças se ressaltaram. O temperamento de Cazuza não se adequava à agenda sobrecarregada de compromissos. Em 85, o Barão Vermelho fez uma participação histórica no Rock in Rio. Meses depois, Cazuza anunciou que seguiria carreira solo. Migalhas dormidas do teu pão. Gravado com outros músicos, o álbum Cazuza apresentou uma sonoridade mais limpa que a do Barão, inaugurando a fase individual do cantor. Cazuza se aprimorava e fazia cada vez mais sucesso. Nessa época, contudo, ele já sabia que estava com AIDS. Dispara o pôr do sol
Cazuza passou por diversas internações e tratamentos fora do país. Gravou Ideologia em 1988, numa das melhoras de sua saúde. Em 89, lançou O Tempo Não Para. Viajou novamente para Boston e ficou internado até março do ano seguinte. Seu estado já era muito delicado e, àquela altura, não havia mais o que fazer. Pouco depois, Cazuza morreu, em 7 de julho de 1990. Porque o tempo não para. Vida louca, vida breve. No pouco que viveu, Cazuza deixou uma obra para ficar. Bebeu na fonte da tradição viva da MPB para recriar, num português atual e espontâneo, cheio de gírias e um estilo marcadamente pessoal, a poesia típica do rock. Com justiça, foi chamado e é o poeta da sua geração. Muito legal a história do Cazuza, não é mesmo? Agora vamos conferir o rock em homenagem à nossa canja musical. É com você, Dr. Dimas. Curta-metragem na estrada há 5 anos, tocando o que é de mais importante no rock dos anos 80 e também composições próprias. Esse pessoal que está aqui relembrando grandes sucessos. Há 5 anos na estrada, e eu começo perguntando, antes disso apresentando Priscila na bateria, Flávio no baixo, Leandro guitarra e João Pedro no vocal. Primeira pergunta, curta-metragem, por quê? É o seguinte, quando nós montamos a banda, a gente estava procurando um nome, né, para o conjunto, só 5 anos atrás, eu e meu irmão, que nós montamos a banda. E procuramos nos encartes dos discos dos Engenheiros do Havaí, que é a banda que a gente mais gosta, e vimos lá a curta-metragem. Chamou a atenção o nome. Aí nós pensamos, nossa, curta-metragem, bacana. Por que curta-metragem? Porque um curta-metragem, ele transmite grandes emoções num curto espaço de tempo. E é isso que a gente tenta proporcionar com a nossa música, né? No tempinho ali que a gente está tocando, está passando um pouquinho de emoção para cada uma das pessoas que está ouvindo o nosso som. Muito bonito. Então, nesse espaço de tempo de um curta-metragem, vamos ouvir uma música? Vamos lá. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado.
E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, jogado aos seus pés, com 1000 rosas roubadas. Exagerado, adoro um amor inventado, yeah. Jogado aos seus pés, com 1000 rosas roubadas. Exagerado, adoro um amor inventado. E a banda tem influências, vocês falaram já, Engenheiros do Havaí. Como começou? Por que a escolha desse repertório de anos 80? Na verdade, quem queria montar essa banda mesmo foi o meu irmão, né, o Flávio. Sempre quis fazer uma banda de rock nacional. Porque a década de 80 é uma década que marcou muito, principalmente a vida dele, né? E assim, o território nacional na questão de canções, né? E nós queremos montar essa banda nesse sentido, de estar relembrando e estar fazendo um tributo ao rock nacional anos 80, que é, assim, as músicas que a gente mais gosta mesmo. Inclusive, essa música Exagerado, do Cazuza, né? Uma homenagem bacana pro Cazuza. E a década de 80 foi de grandes grupos de rock nacional, né? Engenheiros do Havaí, Camisa de Vênus, Lobão, uma fase bacana dele. Tudo é bacana, mas agora eu estou falando mais do que cantando. Enfim, eu queria perguntar se todo mundo aqui de Araraquara foi se encontrando pelo caminho, como é que foi, como é que falou, não, estamos nós 4 e vamos, que temos que continuar. Bom, na verdade nós somos todos de Araraquara, né? E nós somos uma banda em família, né? O Flávio é meu irmão, é o mais velho da banda, né? O Leandro, guitarrista, é meu esposo. E o Joãozinho é o nosso café com leite, entrou com a gente agora faz pouco tempo, né? Que o nosso primeiro vocalista, o Felipe, que fundou a banda com a gente, ele foi cursar a faculdade, foi para Campinas, então não teve como continuar. Aí passaram outros vocalistas conosco, né? Vinícius, Haroldo, que deram uma força aí, mas seguiram outros caminhos e agora a gente fechou com o João. E esse ano, se Deus quiser, o Curta está fazendo o primeiro CD próprio, né? Primeiro trabalho próprio. Toca só música ou também de vez em quando rola uma discussão mais forte e tal ou não? Não, na realidade nós somos bem tranquilos, né? Claro que Nem sempre tem os altos almoço, e baixos. nada. Não, tem sim. Claro que sempre tem, mas nós somos bem tranquilos, assim. Somos, além de ser uma família, nós somos muito amigos. Uma pergunta, esse CD que vocês estão preparando, assim, já fizeram as músicas? Já estão... Que fase que está isso? Tá em fase de processo, né? Nós temos as canções já, não todas, né? Queremos lançar um CD com volta de umas 11 faixas e nós estamos começando a gravar a primeira faixa em estúdio já, que é uma faixa que a gente vai apresentar depois para vocês. Bom, Cazuza, que mensagem que traz para vocês o Cazuza, digamos, vocês tocaram uma música Exagerado. Vocês acham que a geração dos anos 80 foi uma geração exagerada? Estuda ao mesmo tempo agora, que nem a música do Titãs, assim ou não? Isso, eu acredito que sim. O Cazuza, ele foi um ícone, ele foi uma inspiração, né? E ele passou por toda aquela fase que toda a juventude passa, né? Ele teve os momentos de loucura, os momentos de insanidade, mas teve os momentos de glória dele e deixou muitas mensagens bacanas, como vários músicos da década de 80, né? E não tem como falar de rock dos anos 80 sem falar do Cazuza. Então vamos aproveitar e pedir mais uma música, né? Mais uma. Então vamos lá, uma bem legal. Perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a sua mão e um pouquinho do
Aspas e restos me interessam, pequenas porções de ilusão, mentiras sinceras me interessam, me interessam. Eu tô pedindo a sua mão, me leve para qualquer lado, só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. Teu corpo com amor ou não, aspas e restos me interessam. Me ame como a um irmão, mentiras sinceras me interessam, me interessam. Migalhas dormidas do teu pão, mentiras sinceras me interessam, pequenas porções de ilusão, mentiras sinceras me interessam, me interessam. Eu tô pedindo a sua mão, me leve para qualquer lado, só um pouquinho de proteção ao maior abandonado. O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. E o meu... O que você tá achando do programa de hoje? Quer mandar uma sugestão ou um recadinho pra gente? Então mande um e-mail para vitrolaprograma@gmail.com, e se você é antenado nas redes sociais, adicione o nosso Facebook e fique por dentro do programa da semana. Nosso perfil é o Vitrola Programa. Agora vamos com mais música e banda curta-metragem. É com você, Dr. Dimas. Curta-metragem, essa banda, 5 anos na estrada, preparando o novo e primeiro CD de muitos, com sucesso. Eu queria perguntar como é que é a música aqui em Araraquara, se vocês estão fazendo bastante apresentação em bar, em eventos, como é que está sendo a recepção para vocês? Porque esse é o tipo de música que a moçada, você começa a cantar, vem na cabeça da gente a letra e a música, e bate o pé sem parar, é isso? Com certeza. O pessoal aqui na cidade é bem receptivo ao rock nacional. Nas casas que a gente toca, eles curtem bastante o repertório. E nós temos 2 trabalhos. A gente tem esse trabalho que é um projeto mais acústico para estar fazendo em bares, né, em casas menores. E temos o trabalho elétrico, que é o show de rock mesmo, que a gente já pode estar levando bateria, fazendo uma coisa um pouco mais amplificada, né? E aqui em Araraquara tem bastante espaço, nós conseguimos tocar em vários lugares aqui, em bastantes eventos. Na época que tinha Facira, fizemos várias apresentações também. E graças a Deus o repertório tem sido bem aceito. Bom, vamos ouvir outra música então? Vamos sim. Vamos lá. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora é cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para.
Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe, é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro, transformam o país inteiro. Tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe, é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro, transformam o país inteiro num roteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. E Priscila, me fala uma coisa. Como é pro curta-metragem traduzir em música, né, o que os jovens pensam, o que as pessoas pensam? Principalmente porque vocês têm composições próprias, né? Que isso é muito importante, principalmente para quem quer se expressar, né? Legal. O bacana, assim, da banda é que hoje em dia a gente ouve muito, assim, os músicos fazerem canções só de amor, de romantismo, de paixão, que é uma coisa, assim, mais natural, né? A gente gosta muito, mas o curta tá querendo fazer uma coisa um pouco alternativa. A gente tá querendo, assim, expor nossas ideias mais, assim, do que se passa com a sociedade, problemas que a gente passa no nosso cotidiano, falar de coisas bacanas como esperança, como humildade, que eu acho que é o caminho para todo mundo ter o sucesso na vida, né? Então é isso que a gente procura passar. E eu queria oferecer esse programa com essa banda super bacana, legal, afinada, a 3 pessoas, 4 pessoas. Primeiro, ao Cazuza, que nós estamos homenageando hoje, que falou uma coisa simples, mas definitiva, que o tempo não para. O tempo não para, pessoal. Não para, não. Segundo, Renato Russo,
que fez coisas maravilhosas e até hoje a gente fala, escuta, todo dia como uma lição. Terceiro, grande, Raul Seixas, que é o nosso grande guru, né? De coisas importantes e loucas. E quarto pro Chorão, que também viajou fora do combinado, grande Chorão, overdose, como falou o Cazuza, os nossos heróis também morreram de overdose. Ele não foi herói, mas infelizmente foi assim. Então, obrigado pro pessoal aqui do curta-metragem, né, Raquel? É sempre um prazer ter vocês aqui. Quando lançar o CD, a gente vai querer ser o primeiro, né? A ouvir. Com certeza. Contato também agora, eu queria e-mail, Facebook, telefone. Fiquem à vontade para divulgar o espaço de vocês. Em primeiro, eu gostaria de agradecer à TV Área, ao programa Vitrola, pela oportunidade de nós estar mostrando o nosso trabalho aqui. E Face é curta-metragem rock nacional. O nosso site também está à manutenção, mas é curta-metragem rock nacional. E contatos para show pode estar falando diretamente comigo nos telefones 8839-9052 ou 3339-2405. E curta-metragem é sinônimo de boa música, rock bacana e afinação. Vamos lá? A gente quer ouvir uma composição de vocês agora, né, Dimas? Claro, com certeza. Legal, nós vamos apresentar uma música. Essa música quem fez foi o Flávio Leandro. Ela se chama Quem Foi Que Disse e fala um pouquinho sobre isso que eu comentei agora. Vivemos um mundo manchado pela corrupção. Vemos promessas vazias de saúde e educação. Mas é só enquanto eles não podem assumir. Mas é só enquanto eles não querem garantir. Vejo crianças matando por drogas um pedaço de pão. Tantas vidas perdidas, largadas, jogadas em vão. Mas é só enquanto eles não podem assumir. Mas é só enquanto eles não querem garantir. Quem foi que disse que não há nada a fazer? Contramão, pobre coitado não achou a solução. Vejo miséria, apatia, descaso, insatisfação. Toque de recolher, anarquia, indignação. Mas é só enquanto eles não podem assumir. Mas é só enquanto eles não querem garantir. Quem foi que disse que não há nada a fazer? Quem foi que disse que não há nada a temer? Pensou errado, andou na contramão. Pobre coitado não achou a solução. Quem foi que disse que não há nada a fazer? Quem foi que disse que não há nada a temer?
Confira agora o papo da Japonesa Azul com a jornalista Paula dos Santos, que vai contar um pouco sobre seu trabalho no jornal Tribuna Impressa e no portal araraquara.com. Vai daí, japonesa! E hoje o Conectados recebe a jovem jornalista Paula dos Santos, mais conhecida como Paulinha, conectada, ligada no 220, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a instantaneidade da informação, sobre como é trabalhar num portal sendo assim tão novinha. Paulinha, seja bem-vinda. Obrigada, Adri, é um prazer estar aqui no Vitrola. Quantos aninhos? 22. 22, não parece, tá, gente? Paulinha, conta pra gente o seguinte: o seu interesse por jornalismo, você tão novinha já escolheu esse caminho para seguir pro resto da vida. De onde veio o seu interesse? Não foi uma coisa que surgiu desde criança, assim, que eu sempre quis fazer jornalismo. Decidi quando eu precisei prestar o vestibular. Tipo, vai esse? Eu comecei a pesquisar, ver a grade, conhecer mais sobre o curso. E aí acabei gostando muito de jornalismo. Aí fiquei meio em dúvida entre jornalismo, imagem e som, passei em jornalismo e vim. Então, será que foi o jornalismo que te escolheu? Foi o jornalismo que me escolheu. Olha que poético, gente. E aí foi a melhor escolha que eu fiz. Paulinha, você sendo tão jovem, você tem que lidar com vários casos, né? Você já fez várias matérias, né? Você convive aí com o cotidiano da cidade. Qual foi a coisa assim que mais te tocou e a que mais te fez feliz? Você falou, nossa, isso aqui eu fiquei feliz em fazer, e alguma coisa que te deixou muito triste? Tem muitas coisas que deixam a gente feliz no jornalismo. Geralmente matérias de superação, que a gente conta a história de alguém que se superou. Uma vez eu fiz uma matéria sobre a natação do pessoal da equipe de natação para deficientes daqui, e depois a mãe de um dos alunos me ligou chorando que tinha adorado a matéria. Foi muito bacana. Tem várias matérias. Quando a gente consegue alguma coisa para alguém, uma vez a gente conseguiu uma cadeira de rodas para o menino e ele ficou super feliz porque por causa da matéria teve uma repercussão e ele conseguiu a cadeira de rodas. Então acho que esses momentos assim são os mais felizes, não dá para escolher um só. E o mais triste eu não sei, geralmente acho que são os casos policiais, rebelião, morte, acidente, ver pessoas muito novas morrendo, às vezes da sua família, idade. Às vezes mais novos do que eu. Ver a família sofrendo é complicado, assim, ter que estar lá no meio e lidar com isso. Você trabalha também no portal araraquara.com. Entrei no jornal trabalhando primeiramente só no portal. Como é um portal de notícias? Explica pra gente como funciona. Então, lá porque na redação, exige uma instantaneidade, né? Sim, você tem que estar lá ligada. Tem que ser muito rápido. No caso lá, como a gente tem o jornalismo impresso e o portal, de manhã a gente abastece o portal com tudo que saiu no impresso, né? A gente não coloca antes para fazer surpresa, né? E aí durante o dia, o que for acontecendo, o que for tendo de novidade, a gente já vai colocando no portal. E geralmente é o que vai sair no jornal impresso no outro dia, né? Então tem que ser muito rápido. Você antecipa o jornal impresso. Tem que ser. Geralmente o repórter às vezes está na rua e liga pra gente que está na redação para já escrever e já postar, ou quando não tem tanta pressa ele mesmo volta e escreve e a gente posta. Então tem que ser isso mais rápido, diferente do impresso, que às vezes é diário, mas você tem uma certa calma para poder escrever, diferente do portal. A gente faz essa pergunta para todo jornalista. Você acha que o jornalismo impresso vai acabar? Olha, eu acho que não e eu espero que não. Porque o jornalismo impresso é a plataforma que eu mais gosto, o portal e tudo. O impresso é o que eu mais gosto, desde quando eu entrei na faculdade. E todo mundo sempre fala que vai acabar, que tem isso, tem aquilo, mas já surgiu o rádio, já surgiu a TV, o portal, o online, e o impresso ainda está aí. Então, acho que não acaba, não. Como você classifica a importância, então, hoje em dia, das redes sociais para o jornalismo? É muito importante, né, Dri? Tanto para você apurar a notícia, tanto para você ver como que ela afetou a população depois, né? Antes você tem várias maneiras de apurar, de monitorar, ver o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão perguntando, o que as pessoas estão reclamando. Que geralmente as pessoas reclamam espontaneamente no Facebook, no Twitter. E se a gente conseguir monitorar isso, a gente consegue descobrir os problemas da cidade. É uma fonte de pautas. Sem precisar sair na rua perguntando para todo mundo qual que é o problema do seu bairro, qual que é o problema. Porque espontaneamente as pessoas já reclamam, já elogiam alguma coisa. E também depois da notícia postada, da notícia publicada, a internet, as redes sociais são como um termômetro, né? Para saber como que aquilo refletiu, se as pessoas gostaram, se as pessoas aprovaram alguma coisa, se elas não gostaram de alguma notícia, né? Então serve como um termômetro e também é uma ferramenta de apuração. Paulinha, para encerrar, o que é melhor? As histórias contadas na internet
ou a história contada ali, ao vivo, na rua? Ao vivo, na rua. Por As quê? redes sociais são ótimas, dá pra procurar fazer um monte de coisa, mas nada supera você estar ali na rua, ouvir uma reclamação, ouvir um elogio, ouvir a notícia. É muito melhor você conversar com a pessoa pessoalmente, até do que por telefone. E é uma coisa mais pessoal, ela confia mais em você, consegue te passar a informação de uma maneira mais pessoal e às vezes você consegue descobrir mais coisas do que se você estivesse só conversando com ela no chat do Facebook. Para quem quiser, então, conversar com você, trocar uma ideia, quais os contatos? No Facebook tá Paula dos Santos e no Twitter Paulinha025. Tem Instagram também? Tem Instagram que também é Paulinha025. Tem o Foursquare também? O Foursquare que também é Paulinha025. Tudo no Paulinha025. Em todas as redes ela está presente. Paulinha, obrigada pela sua presença. Então, para quem quiser trocar uma ideia, tá aí os contatos da Paula, pode adicionar, né? Sem pode medo. Adicionar, tranquilo. Tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. E para os antenados de plantão, esse foi o Conectados de hoje. Com mais de 50 anos dedicados ao rádio e ao esporte, a história de José Roberto Fernandes se confunde com a história da ferroviária. Vamos invadir este camarim? Bem, eu nasci em Colina, ali naquela região de Barretos. Toda a minha infância foi passada em Colina, até o meu começo profissional, que se deu em 1962, na Rádio Barretos, quando eu fiz o teste para ingressar no rádio. Foi o meu começo radiofônico, da minha vida de rádio. Então, toda a minha infância, na verdade, foi passada em Colina. Eu tenho como, vamos assim dizer, meta que foi fundamental na minha infância, a fidelidade e o respeito. Né? Então, nós tínhamos, por exemplo, um respeito muito grande pelos nossos pais, pelos nossos professores e pela escola, que naquele tempo era, sem dúvida alguma, um prolongamento da nossa casa. E é uma coisa que até hoje influencia na minha vida. Por isso eu considero essas coisas todas que muitos hoje relegam, né, pontos fundamentais da minha existência de 70 anos. O rádio é um negócio interessante, né? Eu fiz, naquele tempo era o ginásio em Colina, e depois eu comecei a trabalhar num escritório contábil, e me apareceu a oportunidade de trabalhar no Serviço de Alto-Falante Continental de Colina. Naquela época, e até hoje, as cidades menores dispõem desse serviço, né? Serviço de ou móvel na rua, ou no lugar fixo, como era o caso de Colina. Então você anunciava nota de oferecimento, uma série de coisas, utilidade pública, e à noite você fazia o footing da juventude, porque era pertinho da igreja matriz, depois da missa. Eu fiquei 2 anos fazendo isso, e depois, em 62, eu fiz um teste na PRJ8, Rádio Barretos, com 234 candidatos, né? Fui lá com uma cara de pau incrível. Fiz o teste, vou dizer para você e para o telespectador com a maior sinceridade. Eu fiquei realizado pelo fato de ter feito, mas achei que seria muito difícil. Uma semana depois, eu fui chamado, e aí, no dia 1º de março de 1962, na PRJ8, eu comecei a minha vida profissional em rádio. Agora, o rádio, ele continua sendo imbatível. Por quê? Ele já desafiou a televisão, ele já desafiou uma série de coisas, mas o rádio é visto como companheiro. Aquele companheiro que você leva para o banheiro na hora de tomar banho, na hora de fazer a barba, no seu carro, na sua viagem, ele é instantâneo. E ele tem um poder incrível de exercitar a sua inteligência, a sua imaginação. Você ouve o rádio, você imagina tudo aquilo que o locutor, a locutora está falando. Então, eu acho que essa facilidade, né, que o rádio tem de fazer com que você pense, com que você exercite a sua inteligência, é a grande arma do rádio. E hoje, com a internet, que na verdade abastece o rádio de muitas informações, não há nenhuma dúvida de que ele continua sendo aquele companheiro de todos os momentos. Na verdade, eu acho que isso nasceu de criança, porque nós somos daquele tempo das peladas na rua, né? De se transmitir futebol com latinha de tomate, né? Você furava um buraco da latinha, puxava o barbante, um gritava do lado, outro gritava do outro. Eu sempre gostei de esporte, cheguei até a jogar futebol, embora nunca tenha sido
profissional. Até porque, com 18 anos, eu já fui para a rádio. Então, me parece que foi uma coisa perfeitamente natural. Eu só quero dizer que, quando eu comecei, embora eu fizesse esporte na Rádio Barretos, era responsável pelo programa, redação, aquela coisa toda, a escadinha da subida do rádio naquele tempo, em 62, na década de 60, exigia que você fizesse de tudo um pouco. Então, o Zé Roberto foi realmente ligado ao esporte, indiscutivelmente, mas eu era locutor comercial, eu apresentava informativos, eu fazia programa musical e até programa sertanejo. Então, o rádio naquele tempo englobava tudo isso. O esporte veio depois, quando eu fui para Uberlândia, né? Definitivamente, quando eu voltei, eu já narrava futebol, e aí foi uma sequência natural que vai até hoje. Interessante, Araraquara, há uma coincidência na minha vida, hoje eu pensava nisso, quando se fala de ferroviária, né? Eu sou apaixonado pela ferroviária, e todo mundo sabe disso, eu não preciso reiterar isso. Mas há algumas curiosidades que me ligaram muito à ferroviária, antes de eu vir para cá, isso que eu acho profundamente interessante. Quando eu estava em Barretos, em 63, antes de ir para Uberlândia, a ferroviária foi fazer um amistoso em Barretos. O time da ferroviária era maravilhoso, extraordinário, né? E foi a minha estreia como repórter de campo, né? Eu não comecei como narrador, comecei seguindo a escadinha normal. E o primeiro jogador que eu entrevistei na minha vida como repórter, na minha estreia, foi o Peixinho, astro extraordinário da ferroviária. Muito bem, então um primeiro detalhe. Em 66, a Ferroviária e o Barretos jogaram várias vezes e eu tive a oportunidade de fazer muitos jogos aqui e muitos jogos lá, em Barretos. E se estabeleceu uma amizade muito forte, minha com Antônio Carlos Araújo, que é um dos profissionais de rádio que eu mais respeito, não só pela voz, mas pela cultura, uma figura extraordinária. E quando a Ferroviária subiu em 1966, o Araújo me mandou uma foto lá para Colinda, eu tinha um jornalzinho lá, o Colinense, eu senti uma alegria muito grande quando eu recebi a foto, mandei fazer o clichê em zinco naquela época e estampei o time da Ferroviária no meu jornalzinho lá em Colina. Em 75, o Araújo me convidou para que eu pudesse fazer os jogos do Campeonato Sul-Americano de Basquete, eu fiz, foi em julho, e aí ele falou, quer saber de uma coisa? Você não vai mais embora, fica por aqui. Eu consegui depois trazer a minha família, e no dia 1º de julho, se Deus quiser, se Deus assim o permitir, eu completo 38 anos de Araraquara. Até hoje, com 51 anos de rádio, eu tenho uma vontade tremenda de aprender, de conhecimento, e no início da minha carreira eu tive professores maravilhosos. Vida para mim é família. Eu adoro a minha família. Eu adoro as minhas filhas, tenho um respeito muito grande pela minha ex-esposa Nair, uma paixão total pelos meus netos, pelo Gustavo e pela Júlia. E do meu segundo casamento, pela minha atual esposa Beth e o meu filho Caio, que já tem 24 anos. Tempo, eu dizia, quando era rotariano em Colina, há uma frase do Rotary que diz o seguinte, tempo é questão de preferência. Hoje, nessa correria, nem sempre é questão de preferência. Administrar o tempo é cada vez mais difícil, inclusive o tempo do futebol quando eu estou narrando o jogo. A morte, ela é infalível, né? Infalível. Eu acho que o importante é você, dentro das suas possibilidades de inteligência, de espiritualidade, você está preparado para quando ela chegar. Televisão, eu sou um homem de rádio, né? Tive até aqui uma experiência muito boa em televisão, espero poder voltar. Eu sou um homem de rádio, mas eu gosto demais de televisão, acho que é um veículo fantástico, né? E eu tenho certeza que eu ainda volto para a televisão para fazer aquilo que eu gosto. Felicidade é você ter amigos, né? Eu dizia para você, eu me sinto feliz aqui na TV Ara, porque parece que eu não saí daqui. Quando eu chego, sou cercado de carinho, de atenção, dos meus amigos de verdade. Eu acho que felicidade é a família, felicidade são os amigos de verdade. Eu quero deixar aquela frase com a qual eu abro as jornadas esportivas da cultura com os campeões da bola. Que Deus nos proteja, nos oriente e nos dê a paz. E chegou a hora de ficar bem informado na nossa agenda cultural. Fique atento para não perder nenhuma dica. Olá, galera ligada aqui no Vitrola. Hoje eu vou trazer muitas novidades no mundo da música e vocês podem conferir aqui na nossa agenda cultural. Vou começar falando de uma notícia que os roqueiros de plantão vão adorar.
Estou falando da lendária banda de rock Black Sabbath. A banda fará um show no Rio pela primeira vez, com direito à clássica formação de Ozzy Osbourne no vocal, Tony Iommi nas guitarras e Butler no baixo. Eles trazem na turnê o novo álbum lançado este ano. Black Sabbath, formado em 1968. Uma banda com um vocalista polêmico, Ozzy Osbourne. Considerada uma das bandas pioneiras no heavy metal. Desde sua formação, foram vendidos mais de 100 milhões de cópias dos álbuns. A banda investiu em um som com temáticas obscuras, com referências explícitas a demônios e temas envolvendo o ocultismo, que era uma novidade e uma polêmica nessa época. Em 79, devido ao irreversível conflito com outros membros da banda, Osbourne foi despedido por sua tendência para abuso de drogas e álcool. Após a saída de Osbourne, o grupo não apresentou uma formação sólida, atingindo muitas vezes o ponto de instabilidade e assolando vários músicos durante a sua próxima carreira. Entre muitos conflitos, polêmicas, troca de músicos, o Sabbath retorna com sua formação original e fará um show imperdível no Rio de Janeiro, que está previsto para outubro. E ainda falando do mundo do rock, os fãs de Megadeth já podem comemorar mais uma vez pela vinda da banda ao Brasil. Segundo o site oficial, a data marcada é 5 de setembro e o palco da vez será o Via Funchal, em São Paulo. Megadeth é uma banda de heavy metal liderada por seu fundador, vocalista e guitarrista Dave Mustaine. O grupo foi formado em 1983, após Dave ser expulso do Metallica. Desde então, a banda lançou 13 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo, 2 EP e 5 compilações. A banda ganhou fama internacional ligeiramente. Ficou muito conhecida por sempre tocar na sua formação, devido aos constantes problemas com drogas. O grupo foi dissolvido em 2002, após Mustaine descobrir uma séria lesão no nervo do braço esquerdo. Mas após 2 anos de longa fisioterapia, Mustaine reformulou a banda e decidiu voltar à ativa. O grupo já vendeu mais de 42 milhões de discos e foi nomeado para 10 Grammys. Em 28 anos de atividade, mais de 20 músicos já tocaram com Mustaine, o único presente em todas as formações. E o Sesc esse mês traz a série Estamos Aí, que vem ressaltando grandes nomes da música, apresentando o piano de Mário Edson. O pianista Mário Edson dará prosseguimento dia 12 de abril, às 20 horas, à série Estamos Aí, uma geração de grandes músicos. Músico fiel à noite, ele é um descobridor de talentos. Nos anos 60, quando atuava na Boate Jogral, lançou o trio Mocotó. Mais recentemente, no sofisticado Bar Barreto, do qual o diretor musical apadrinhou a cantora Ana Canhas. Durante a apresentação, haverá uma conversa com o pianista e os experientes músicos que o acompanham. O baixista Fogueira, que atuou em boates paulistanas, cariocas e norte-americanas, e Wilson Bergamin, baterista de casas noturnas com a Baiuca, até hoje lembrada como local de grandes momentos musicais em São Paulo, no período marcado pelo surgimento da bossa nova. A entrada é gratuita. E o grupo araraquarense Quarteto Café fará uma homenagem ao músico Pixinguinha e outros músicos que representam esse estilo musical no Sesc Araraquara, na área de convivência. O grupo de choro Quarteto Café surgiu há 9 anos, na cidade de Araraquara. Começou como um grupo de estudos instrumental, que tomou corpo e se profissionalizou, atento à música brasileira de qualidade. É composto por Kleber Rangel no bandolim, Fabiano da Silva, violão 7 cordas, Everton Rodrigo no cavaquinho e André da Costa, pandeiro. Com base no choro tradicional, o quarteto abusa da improvisação. A apresentação acontecerá no dia 14 de abril às 16 horas e a entrada é gratuita. E essas foram as nossas dicas e novidades no cenário musical. Gostaram? Então não perca a nossa agenda semanalmente e fique antenado em tudo que vai rolar. Até a próxima edição! E o Vitrola de hoje chegou ao fim. Curtiu a edição? A sua opinião é muito importante pra gente, viu? Entre em contato através do e-mail vitrolaprograma@gmail.com ou dê aquela navegadinha na nossa página do Facebook e deixe a sua mensagem.
Gostaria de mandar aquele beijo especial para você, Cidinha, Dani Luke, também a Viviane, o Matias, aquele beijo especial para Cássia da UHF, que sempre me deixa mais bonita, e a japonesa também, viu? Lembrando que a nossa reprise é sempre às sextas-feiras, às 14h, após o Universo Mais. E para encerrar o programa de hoje, vamos curtir um pouco mais do som da banda curta-metragem aqui nos nossos estúdios. Aquele beijo especial para você e até semana que vem. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vai embora, que vai embora. Camila, oh, Camila, Camila. Camila, eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio segue e você não percebe, mas o ódio cega. E eu que tenho medo até de seu olhar, mas o ódio segue e você não percebe, mas o ódio cega. Do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes, da vergonha do espelho